Eu acho que me abster do sexo é um pouco não viver. Garotas de 14 anos com bebês no colo, que em vez de uma boneca, agora carregam um filho a tiracolo. Mas isso, Essas garotas não vivem. concordo com o senhor, mas Agora, isso não é sexo. Não, não, só nasceu porque foi feito Eu sexo. vejo, sem dúvida, na igreja adventista, inclusive, muitas pessoas casam muito cedo, por isso. Porque é difícil ficar abstinente de sexo quando chega a Isso vai idade trazer adulta. prazer momentâneo, ele vai beber e fumar quanto ele quiser, isso vai trazer prazer momentâneo e um dia ele perde a vida eterna. Eu não estou dizendo que o pecado é ruim. Em nenhum momento. Mas está dizendo que é pecado. Claro. E eu estou querendo dizer E eu não assim, posso eu concordar acho com que você. mulheres adultas que ainda não casaram teriam todo o direito de ter relações sexuais. Suzana, talvez não seja assim, não pareça agradável, mas eu estava aqui pensando, o senhor falou, hoje eu estou um pouco rouca, que as crianças, a gente não perderia nada nessa vida, né? Se no final chegasse lá e não houvesse Deus e não houvesse vida eterna. Mas eu penso assim, os meus filhos pequenos têm uma festinha no sábado de dia. Pode parecer, não sei, para mim pareceria, né, que eles estão perdendo. Se eu não for nessas festas, se eu for na formatura e não for na danceteria, são coisas da minha vida que eu estou perdendo de viver. Tudo bem que pode parecer, bom, são escolhas. A pessoa escolhe viver para Deus, né? Ou escolhe viver a vida mundana. Mas eu queria saber se uma festa de criança também seria uma coisa do demônio? Não estou dizendo aqui, nós estamos tentando vulgarizar nenhuma cerimônia, nada disso. Agora, o ponto que você levanta ele é interessante, né? Porque alguns até dizem isso para os cristãos. Ah, você não vive, né? Você não bebe, você não fuma, você não pratica sexo, você não vive. É o que dizem para nós cristãos. Eu sempre argumento o seguinte, você acha que beber, fumar, isso é viver? E quando vem uma cirrose hepática ou você contrai um câncer, aí o que você faz depois que você fumou e bebeu? Mas é isso, eu não fumo e não bebo. Não, eu estou tentando ampliar o seu Mas argumento. eu acho, não, mas é que o senhor tocou num ponto importante. O sexo eu acho que é importante. Claro Eu acho que que é. eu acho que me abster do sexo é um pouco não viver. Eu acho que não ir a festas, teatro, cinemas, cultural é não viver. Ok? É Então, como eu penso. claro, cada um tem as suas preferências e desenvolve seu estilo de vida. Agora, alguns vão enxergar que a abstinência sexual até o casamento, e é claro que Deus idealizou o sexo para uma relação monogâmica dentro de um casamento. Alguns acham que a abstenção do sexo é não viver. Bom, você está olhando um lado da moeda. Eu queria que você olhasse outro lado. Garotas de 14 anos com bebês no colo, que em vez de uma boneca, agora carregam um filho a tiracolo. Mas Essas garotas não vivem. concordo com o senhor, mas Agora, isso não é sexo. Não, não, só nasceu porque foi feito Sim, sexo. sem dúvida. Mas, Você está mas não é entendendo? isso. Eu digo sexo com proteção, que não teria Aí que nascido. está a questão. Sexo adulto, exatamente. Aí- E outra coisa que eu me lembrei agora, desculpa ele cortar, mas assim, ó, eu vejo na igreja adventista, inclusive, muitas pessoas casam muito cedo, por isso. Porque é difícil ficar abstinente de sexo quando chega a idade adulta. Então, aí eu fico pensando, não são crianças, mas são quase crianças. São jovens, bem jovens, casam sem nunca ter tido, muitas vezes, uma relação sexual com aquela pessoa. E isso, para mim, porque eu fui criada de uma forma totalmente diferente, eu acho que pode até levar uma infelicidade nesse casamento, porque as pessoas não se conhecem. Então, Essa é a minha forma de pensar. Claro, e você tem todo o direito de expressá-la. Deixa eu mostrar o outro lado para você. A igreja adventista não casa adolescentes. Esse é o primeiro ponto.
É verdade que eles casam mais novos do que 30, 40 anos? É verdade. E quem disse que isso é negativo? Eles começam a vida juntos. A igreja adventista, antes de casar alguém, ela prepara-os para o casamento. Cursos de noivo. O que você não encontra aí fora em geral. A católica tem curso de noivo. As pessoas não são orientadas, certo? Agora, qual é o maior presente que um garoto pode oferecer para a sua futura esposa e que a garota pode oferecer para o seu esposo? O maior presente é a virgindade. E eu vou dizer para você por quê. Porque Deus, quando criou o homem e criou a mulher, Ele os criou para viverem um com o outro. E se você fizer uma análise teológica do Gênesis, você vai descobrir que o homem, essa expressão homem, Adão, é uma expressão que é usada na Bíblia depois que acontece o coito. Porque o homem, de fato, ele se tornou homem quando ele encontrou a sua outra metade. É por isso que Adão disse assim: essa aí é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E Deus diz assim: eles vão se unir e serão uma só carne. Agora, quando a garota, e ela tem todo o direito de fazer essa escolha, ela passa por experiências sexuais antes do casamento, ela chega no altar, se casa no altar e diz para o seu esposo, em outras palavras: você não é o primeiro. E sabe qual é o maior entrave que vai acontecer nessa vida conjugal? Aquilo que ela achou que era um preparativo, uma experiência sexual para prepará-la para o casamento, ela vai descobrir que o sexo com a outra pessoa pode ter sido melhor do que com esse esposo agora. E o que vai acontecer com esse casamento? Ele não dura. E se você olhar os índices de divórcios publicados pelos órgãos de pesquisa, você vai perceber que dentro do mundo religioso, o índice de divórcio é muito menor do que fora. Então eu prefiro, como eu casei virgem, conhecer uma única mulher que é minha esposa. Eu não estou preocupado como seria com outra pessoa. Agora eu me guardei por décadas para encontrar a pessoa que eu amo e ela fez o mesmo. Você acha que isso não vai fortalecer a relação? Eu acho que sim, mas eu também vejo muita gente dizer, como eu lhe disse, eu acho que é uma necessidade fisiológica o sexo. E eu vejo muita hipocrisia, porque eu vejo as pessoas indo aos cultos, as coisas lá estão dizendo que seguem a Bíblia. Eu estou falando porque eu sei de histórias e porque eu acho, apesar de não seguir a Bíblia, que eu devo ser correta. Se eu digo uma coisa, é aquilo que eu faço. Como eu disse, não acho correto uma mulher se envolver com um homem casado, ou vice-versa. Então, eu sei de muita gente que está ali, prega uma coisa, mas não é o que faz. Muita gente. Porque na realidade, talvez não consiga conter. E ainda acho que muitos casos existem dentro das igrejas, daí não adventistas, nesse caso eu não sei, mas igreja católica, nós até aí comentávamos disso ontem, muitos casos que envolvem problemas na área sexual, casos de pedofilia na igreja católica, isso tem muito que se sabe, porque se contém aquilo que é natural do ser humano. Deixa eu fazer uma divisão das coisas. 2 pontos na sua fala. Primeiro, você não pode se basear, eu não posso ficar me baseando em casos isolados, ou que acontece aqui ou ali negativo, para dizer que isso não é bom. Não. O que Deus criou sempre vai ser o melhor. Se uma pessoa ou outra não vive esse padrão, não quer dizer que o padrão esteja errado. Quer dizer que a pessoa não está conseguindo viver à altura. Agora, você citou o caso de pedofilias dentro da Igreja Católica, é outra coisa diferente. A pedofilia, principalmente por parte de líderes, ela acontece porque a igreja proíbe o sexo, ensinando o celibato. Sim. A Bíblia Sim. diz que celibato é só para quem tem o dom, e não obrigação para quem escolhe o sacerdócio. Sim. Então, a igreja adventista não existe isso. Não, nesse caso, o senhor tem razão. São coisas diferentes, mas no início, eu não acho que eu falo de exceções. Sim, mas você está se baseando numa experiência negativa para dizer que a regra não é boa. Não é uma, eu acho que são muitas, eu acho que é mais comum. Não importa quantas sejam. Eu não posso me basear nos marginais que há no Brasil
para dizer que a lei está errada. Mas a regra não é da maioria? Hã? A regra não é a maioria? Não, a regra sempre será bíblica. Assim, As pessoas não importa. O mandamento diz assim, você não adultera. Não importa se todo mundo adulterar. O mandamento continua sendo o mesmo. E a grande questão que a pessoa se preserva o sexo para dentro de uma relação monogâmica dentro do matrimônio é porque nessa fase de formação ele tem outros objetivos na vida, como principalmente alcançar os seus objetivos acadêmicos. Agora, o que acontece? Quando as pessoas têm iniciação sexual muito cedo, os objetivos eles se distorcem completamente. E quando eu falo numa iniciação sexual precoce, eu não estou nem mencionando para você um adolescente que carrega um bebê a tiracolo, eu não estou falando de AIDS, eu não estou falando de doença venérea, eu não estou falando de gente destruída, sabe por quê? Porque passaram por experiências negativas, porque a sociedade pressiona para o sexo quando a Bíblia não faz isso. Ela diz que o sexo foi preparado para dentro de uma relação lá no casamento. É aí que eu acho do meio. Eu discordo também de crianças e de sexo que não é seguro, mas assim, tipo, eu não tive essa educação. Eu acho que mulheres adultas que ainda não casaram teriam todo o direito de ter relações sexuais. Eu não, claro, quem segue a Bíblia vai dizer que isso é pecado porque não se guardou para o casamento. Só que eu sei de histórias, pastor, horríveis, assim, de pessoas que inventam milhões de coisas para dizer que seguem a Bíblia. Fazem coisas muito piores com o seu corpo. E eu volto a afirmar, você está se baseando em experiências negativas que você conhece. Mas é que eu conhece. quero falar das positivas de quem não segue a Bíblia, porque eu acho que daí muita gente que não segue a Bíblia não é a favor da sexualização de crianças, por exemplo. Veja, não é a favor. Quem não segue a Bíblia, eu não vou dizer que quem não segue a Bíblia não seja feliz nessa vida. Ele vai praticar o sexo da forma como ele quiser, isso vai trazer prazer momentâneo. Ele vai usar drogas se ele quiser, isso vai trazer prazer momentâneo. Ele vai beber e fumar quanto ele quiser, isso vai trazer prazer momentâneo. E um dia ele perde a vida eterna. Eu não estou dizendo que o pecado é ruim. Em nenhum momento... Mas está dizendo que é pecado. Claro. E eu estou querendo dizer E eu não assim, posso concordar com você. Não, eu lhe entendo. É que eu estou dizendo assim, eu não concordo misturar essas coisas. Eu não acho que o sexo, por exemplo, tem a ver com beber e fumar. Eu não, mas claro que tem, isso é estatística. Da mesma coisa. Isso é estatística. Não concordo. Entendeu? Estatística de quem faz sexo antes do casamento tem a ver com drogas, com bebida? Não, tem a ver com filhos, né? Com nem sempre, gravidez sexo na adolescência. Não tem a ver com filhos diretamente. Ô professor, ou o pecado é pecado ou não é pecado. Não é porque eu acho ou deixo de achar, está na Bíblia. E esse é o ponto que a gente defende aqui. Acaba de chegar no mercado um dos cursos de homilética mais completos da atualidade, do pós-graduado em jornalismo científico e mestre em teologia, professor Leandro Quadros. Esse curso te ajudará a elaborar um bom sermão e a pregar com mais objetividade e dinamismo. Através desse curso, você irá realizar evangelismo com mais eficiência, não só em reuniões evangelísticas, como também nas redes sociais. Se você gosta de dar estudos bíblicos, através desse curso você irá adquirir técnicas para poder aprimorar esse trabalho missionário. Lucas capítulo 10, verso 2. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se prepare a sua igreja e prepare também uma geração de cristãos com solidez na palavra de Deus. Adquira agora mesmo o curso de homilética do professor Leandro Quadros. É só acessar o link na descrição desse vídeo. Testemunhe da sua fé, com conhecimento bíblico e com poder do Espírito Santo.